Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu vou falar aqui sobre a destruição dos homens ímpios. Sim, porque isso já aconteceu uma vez na história da humanidade e vai acontecer futuramente também. Mas é preciso conhecer um pouco a respeito disso. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque Deus criou o homem reto para ele andar e viver em retidão, para que ele pudesse viver de forma sensata, justa e piedosa todos os dias de sua vida. Foi com esse objetivo que Deus criou o homem, para que ele fosse assim, para que ele vivesse assim. Em todo o tempo, em toda a história da humanidade, isso seria assim. Mas o que aconteceu foi que quando o homem pecou, a partir daí toda a humanidade foi contaminada pelo pecado de geração em geração. Assim foi que começou a perversão dos homens, a idolatria dos homens, o pecado dos homens, a impiedade dos homens, as iniquidades dos homens começaram a partir daí. E a partir daí é que a humanidade foi se corrompendo, foi ficando perversa, ficando pecaminosa demais. Então, Deus, quando viu isso acontecendo, ele decidiu por destruir os homens ímpios. E isso não foi feito à toa, como eu já disse. Teve motivos para se fazer isso. Muitos motivos levaram Deus a agir dessa forma. E eu vou ler um desses motivos aqui. Está escrito aqui no primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. E o primeiro motivo é o que eu vou ler agora. Está escrito assim: Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então, o Espírito do Senhor já não iria agir nos homens, porque a maioria dos homens começaram a se corromper, não quiseram mais saber de Deus, começaram a pecar, começaram a adorar a criatura no lugar do Criador, começaram a criar outros deuses. É por isso que foram surgindo muitos povos politeístas ao longo da história. E nessas pessoas, não era o Espírito de Deus que agia mais, mas era o Espírito que atua nos filhos da desobediência, que é o Espírito do diabo, o pai da mentira. Então essa era a realidade que começou a acontecer. E por isso é que Deus começou a ter essa vontade, digamos assim, de destruir os homens ímpios. E o segundo motivo eu vou ler aqui agora. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, o próprio Senhor Deus começou a ver isso, que a maldade do homem se multiplicou, se agravou, ficou uma coisa muito gravíssima na humanidade, na terra, porque várias pessoas foram vítimas dessa maldade, que começou a se multiplicar. E o desígnio do coração dessas pessoas que praticavam maldades era mau. O desígnio deles era mau. Eles só designavam coisas más, só faziam coisas más, só decidiam fazer coisas más, coisas erradas, coisas que Deus não concordava e nem aprovava em tempo algum. Esse foi mais um dos motivos pelo qual Deus decidiu
fazer a destruição dos homens ímpios através do dilúvio. E mais um aqui motivo. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então, ele decidiu fazer desaparecer, fazer morrer, destruir principalmente os homens ímpios, junto com os animais, os répteis, que também, de alguma forma, se perverteram também. Começaram a fazer coisas más também. Toda a criação foi contaminada pelo pecado, principalmente o homem. E aqui eu vou ler aqui os últimos motivos pelos quais Deus decidiu destruir os homens ímpios através do dilúvio. Então está escrito assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Então Deus via que a terra estava toda corrompida, porque os homens ficaram corrompidos, começaram a viver impiamente, se desviaram daquilo para o qual Deus os havia criado, que era para viver de forma reta. Eles foram se envolvendo em muitas astúcias ao longo do tempo. Essas astúcias os corromperam e eles começaram a praticar coisas erradas, abomináveis, à vista dos olhos do próprio Deus. E por isso ele viu que a terra estava corrompida e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Todo ser vivente, não só os seres humanos, mas os animais também, todo ser vivo que existia na terra corrompeu o seu caminho, por causa do pecado e das consequências do pecado. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Então, ele decidiu fazer isso, porque a terra estava toda corrompida, estava sofrendo várias más consequências do pecado, dos homens que se perverteram, dos maus desígnios dos homens que praticavam essas coisas, cheio de violência. Era assim que estava a terra naquele momento, cheia disso. E Deus via isso acontecendo. Aí ele decidiu destruir os homens ímpios. E por isso ele chamou Noé, que em meio a tudo aquilo, ele era um homem justo, que andava com Deus. E Deus viu o coração de Noé, a sinceridade, a verdade pela qual ele vivia, temendo a Deus. Noé temia Deus. Então, Deus viu isso. Ele viu que Noé fazia isso de forma verdadeira e sincera. E por isso, ele o chamou para construir a arca, na qual entraram ele, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas de seus 3 filhos, junto com os animais que foram recolhidos naquela arca. E aí veio o dilúvio, pelo qual Deus destruiu os homens ímpios e toda a criação que se corrompeu. E aqueles que foram conservados, aqueles que foram conservados na arca, tanto a família de Noé como os animais, eles é que iriam iniciar novamente o mundo, para que houvesse novamente a chance do homem continuar a viver reto, para viver em retidão, como Deus havia criado, para que ele não se corrompesse, não se enchesse de violência, para que o seu desígnio não fosse mais a favor do mal, e sim a favor do bem. Ele esperava isso através da família de Noé. Então, o que eu falei aqui hoje foi Deus agindo
para destruir os homens ímpios. E isso aconteceu de fato, de verdade. Aquele mundo antigo morreu afogado em água. Mas essa foi a primeira apenas. Foi a primeira destruição dos homens ímpios apenas. Ainda vai existir outra, que será a definitiva. Eu vou falar em outros vídeos daqui para frente. No próximo vídeo. Mas hoje eu dei início a isso, falando a respeito dessa primeira destruição dos homens ímpios que Deus fez no mundo através do dilúvio, pelo qual choveu 40 dias e 40 noites na terra. As águas do dilúvio duraram 150 dias e pereceu todos aqueles homens ímpios, aqueles homens que enchiam a terra de violência, aqueles homens que o desígnio do coração deles era mau. Essas pessoas morreram e houve uma limpeza total disso aí. Isso prefigura o que vai acontecer futuramente, porque existirá futuramente, e já está bem próximo disso acontecer, a destruição definitiva dos homens ímpios. Isso eu vou falar nos próximos vídeos. Mas eu queria que vocês se situassem disso, que vocês ficassem apercebidos disso. Porque o que aconteceu no dilúvio foi que o mundo se acabou em água. Mas na destruição dos homens ímpios de forma definitiva, tudo está sendo entesourado para fogo e destruição dos homens ímpios. Isso vai acontecer de novo. Então, já está próximo de acontecer isso aí. Do jeito que o mundo está hoje, você vê que a maioria da população do mundo hoje, de forma geral, está muito corrompida. Está muito cheia de violência. Muitos maus desígnios procedem do coração das pessoas. Isso destrói muitas vidas, porque o pecado que essas pessoas praticam só engana e destrói a elas mesmas e a outras pessoas também, pelas más consequências dos pecados que elas praticam hoje, de forma ímpia. Porque elas detêm a verdade pela injustiça. E a ira de Deus se revela do céu contra essas pessoas que detêm a verdade pela injustiça. Porque são homens pervertidos, que não querem mais saber de Deus, da verdade, nem de Cristo Jesus. Eles só pensam em coisas terrenas. Eles só se envolvem em negócios desta vida. E praticam pecado, são insaciáveis no pecado. Essa é a geração que estamos vivendo hoje. Então, um dia haverá novamente a destruição dos homens ímpios. Teve a primeira e teve outras também. No próximo vídeo que eu fizer, eu vou falar sobre o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, para vocês verem que isso que aconteceu em Sodoma e Gomorra foi deixado como exemplo para aquelas pessoas que futuramente viessem a viver de forma ímpia, como estamos vendo hoje. Então, aguardem o próximo vídeo que vocês vão ver algumas coisas importantes aqui sendo faladas a respeito disso, para conscientizar a humanidade que deve parar com essas práticas pecaminosas, essas práticas ímpias, essas práticas pervertidas, esses maus desígnios, parar com essa violência que já está, da qual o mundo já está cheio. Então, o que eu estou falando aqui hoje é algo muito sério e importante. E eu espero que aqueles que ouvirem isso possam se conscientizar, também conscientizar outras pessoas, para que comecem a abandonar o pecado, as práticas ímpias, a violência, os maus desígnios, e começar a se santificar, se guardar incontaminados do mundo, começar a conhecer o Deus vivo e verdadeiro, começar a andar em justiça e retidão, de forma sensata, justa e piedosa, todos os dias da vida.
É com isso que Deus se agrada. É dessa forma que Deus aprova e que as pessoas possam viver. Então, o que eu quis falar hoje aqui foi isso. Eu espero que vocês entendam isso, porque essa é uma mensagem para as pessoas hoje, para a humanidade hoje, para que elas possam se conscientizar de forma unânime que é necessário sim viver uma vida que agrada a Deus, uma vida com propósito de agradar a Deus sempre, de amar a Ele acima de todas as coisas, de glorificá-lo, de agradecê-lo e de conhecer a Ele profundamente. Eu espero que todos possam entender isso. Então essa é a mensagem de hoje que eu deixo aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém.